Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje eu vou conversar com a Raquel do Vale, paulista, que mora na Dinamarca desde 2020. Infelizmente, a Raquel perdeu a guarda do filho de 4 anos para o governo da Dinamarca. A princípio, passaram a guarda da criança para o pai dinamarquês, que está preso. E por fim, entregaram o menino para adoção. Raquel tenta reaver a guarda do filho, ainda na Dinamarca. Infelizmente, a Raquel é mais uma das milhares de mulheres estrangeiras que relatam ter sofrido violência institucional na Europa, e com destaque especial a Dinamarca e Noruega, cujo conselho tutelar é duramente criticado, inclusive por outros países europeus, até mesmo comparado pelo ex-presidente tcheco a um programa dos tempos de nazismo. O Barnevernet, como é conhecido, o Conselho Tutelar na Escandinávia, já foi denunciado por vários países europeus à Corte Europeia de Direitos Humanos, alegando constante violação, dos direitos das crianças e pais. E é por isso que hoje eu vou conversar com a Raquel, que está aqui do meu lado. Eu te agradeço muito pela participação, minha querida. Deixa eu te perguntar, Raquel, você diria que é mais uma vítima do Conselho Tutelar dinamarquês? Boa noite. Boa noite, Dani. Obrigada pela oportunidade. Com certeza, eu sou mais uma vítima. Eu e o meu filho somos vítimas desse sistema totalmente racista e xenofóbico. Eu tenho como provar em muitos documentos que eles fizeram uma estratégia muito suja para tirar o meu filho de mim. Eles deram a guarda unilateral para o pai, viciado, com problemas mentais, que estava na cadeia. O cara na cadeia ganhou a custódia unilateral. Antes disso, a juíza ligou para o meu advogado e informou que estava em dúvida se faria o certo, que era dar a custódia para mim, ou se daria pro genitor, porque dessa forma a prefeitura poderia tirar a criança de nós dois. Por eu não ser cidadã dinamarquesa, eu corri o risco de ir embora para o meu país com o meu filho. Então, em nenhum momento foi colocada a criança em primeiro lugar. A prioridade deles é manter a criança aqui no país. Certo. Então vamos por partes. Por que o pai dele está preso? Porque ele ameaçou os funcionários públicos de morte. Ele fez muita coisa contra mim. Ele falou para a polícia, para a psicóloga e para a prefeitura que iria atirar em mim, que esse era o plano dele, e que depois ele iria para debaixo da terra com meu filho. Nesse dia, a polícia ligou para a prefeitura e falou que ele não estava blefando, ele estava falando sério. Então tinha que tirar a criança de dentro da casa dele. Isso porque ele já havia sequestrado meu filho por 6 meses. Ele já estava 6 meses lá, eu gritando por socorro, eu procurei todos os órgãos, eu entrei com processo para reaver trazer o meu filho para casa novamente. Teve decisões judiciais favoráveis a mim, mas ele nunca seguiu a ordem judicial. Só por ele não seguir a ordem judicial já era para ele ser preso. Mas nesse dia a polícia ligou para a prefeitura e falou que tinha que tirar a criança porque a criança corria risco de vida também. Então eles me ligaram para uma reunião de emergência. Quando eu cheguei lá, me colocaram dentro de um carro e falaram: a gente está indo com a polícia pegar o seu filho e você e ele têm que ir para um abrigo para vítimas de violência. Isso eu já tinha refeito minha vida. Eu já havia largado ele há mais de um ano. Eu tinha meu apartamento, eu tinha meu trabalho, tinha a minha escola, mas lógico, eu não vi o meu filho há 6 meses. Eu faria qualquer coisa por ele. A gente foi embora com a roupa do corpo. E depois disso, eu pensei que eu teria o apoio do município, do governo, mas não, eles só estavam bolando estratégias para como tirar o meu filho de mim. Eu já estava separada, divorciada dele há um ano. Eu me divorciei dele em 2023. Eu saí da casa dele com o meu filho em janeiro de 2023. Ok. Fui para um abrigo de vítimas de violência. Ele começou com a campanha de difamação, falou coisas horríveis a meu respeito, que eu era louca, que eu era uma louca que eu oferecia risco para criança. E ele sempre me ameaçou com isso. Esse era o meu medo de sair da casa dele e começar essa guerra. Então eu consegui juntar forças, sair da casa dele, ele começou, cumprir todas
o que ele prometeu. Me mudaram para uma family house, uma casa de família, onde nós somos vigiados 24 horas por profissionais, para eu provar que eu não era uma louca, que eu era uma boa mãe. Lá não encontraram nada de errado comigo, falaram que o meu filho tinha a melhor mãe que ele poderia ter. Depois disso, encontrei um apartamento, paguei o meu apartamento, me mudei para uma outra cidade. Quando ele viu que eu estava seguindo a minha vida, que ele não teria mais controle sobre mim, ele simplesmente sequestrou meu filho. E aí eu só poderia vê-lo nas condições dele, eu tinha que vê-lo na casa dele, para continuar tendo momentos de família. Era isso que Como ele assim queria. sequestrou seu filho? Como assim, Raquel? E ele falou: ele não vai mais voltar para sua casa, se você quiser vê-lo, você tem que vir aqui. Aí começava as chantagens para eu dormir na casa dele. Com o tempo, quando ele viu que eu não iria ceder, ele falou que para ver o meu filho eu teria que ter sexo com ele, ou eu teria que dar dinheiro para ele. E eu só registrando, indo pelo lado certo, né? Não vou ceder, eu vou denunciar tudo que ele está fazendo comigo, porque tem que ter justiça. E não é certo eu ter que ter sexo com o meu ex, com o meu agressor, para poder ter o meu filho. Certo, mas você chegava na casa dele para pegar a criança e ele Não, não não devolvia, pegava. Eu tinha que não ficar na pegava. casa dele com ele. Ah, isso era parte do programa do governo. Não, isso era decisão do meu ex. Mas e aí, você podia recorrer à polícia, alguém? Recorri à polícia, a polícia nada pôde fazer, porque falaram que a gente tinha a custódia dividida, então só o tribunal da família. Eu entrei no tribunal da família, e isso deixou ele mais nervoso, e o juiz tomou duas decisões, ele não seguiu nenhuma, não acatou a ordem, e ficou por isso. Um dia antes para o terceiro julgamento, isso o tempo passando. Antes disso, ele falou para a prefeitura que ia atirar em mim. A psicóloga que atendia ele fez um report para a prefeitura também, falando que eu corria risco de vida, que ele estava planejando me matar. E só depois que a polícia chamou ele para conversar, para perguntar disso, ele falou para a polícia que ia atirar em mim. Então, o máximo que eles fizeram foi tirar a criança de lá. E ele continuou solto. E eu e o meu filho fomos para a prisão, o centro para proteger as vítimas, que não protege nada. É o tal do abrigo, né? E Sim. nessas suas idas para esse abrigo com a criança, ele alegou abandono do lar, ou alguma coisa, o endereço inconstante, né? A criança não tem um endereço habitual, isso aí foi contra você? Sim, quando fomos para o abrigo, por 3 vezes, a Comune, a prefeitura ligou no abrigo e falou assim: ele já sabe onde ela está, então ela tem que mudar. E eu sempre falava: não é bom para criança, a gente está bem aqui, a gente já fez amizades, a criança não pode ficar se mudando. E eles falavam: ah, não é uma escolha, as coisas são dessa forma, é uma forma dinamarquesa de falar, as coisas são dessa forma, você tem que ir. Então eu me mudei por 3 vezes, por ordem deles. E no final eles falaram para mim: "Você tem que devolver o seu apartamento, você nunca pode voltar lá, porque não é seguro". Isso, ele invadiu meu apartamento, ele roubou coisas, a polícia confirmou que ele esteve lá no meu apartamento. Quando eu visitava o meu filho, ele roubava minha bolsa, ele roubava meu celular para olhar minhas mensagens, ele destruiu meu celular, depois devolveu destruído. E a polícia ciente de tudo isso, mas eles simplesmente não se importavam. Só quando ele ameaçou os funcionários da prefeitura foi que ele foi preso. Ele vai ficar Enquanto quanto ele tempo fez, preso? eu não sei se ele já está solto ou ainda está lá, mas tem 1 mês. Será que ele E sabe que isso, o menino está no estado? sim, sim, ele sabe. Ele Porque entrou em na contato com última, você? não, ele não tem nem, eu não tenho nenhum contato com ele. O meu número de telefone não é no meu nome. Eu
basicamente reiniciei minha vida. Até o meu Apple ID é novo. Eu não tive acesso a mais nada, porque ele me perseguia muito. Inclusive fez um canal no YouTube para postar vídeos meus, que ele escondia câmeras dentro de casa quando eu morava com ele. Ele postou vídeos meus pelada. Ele entrou em contato com todo mundo que eu conhecia. É uma perseguição assim sem fim, sem fim. É uma coisa Da horrorosa. onde esse ódio, Raquel? O que que aconteceu? Aliás, deixa eu voltar com você um pouquinho, se você me permite, por gentileza. Onde você conheceu esse rapaz? No Brasil. Como? A gente se conheceu num restaurante, iniciamos um relacionamento. Ele era teoricamente muito doce, muito cavalheiro. Eu visitei a Dinamarca algumas vezes, ele visitou o Brasil, conheceu minha família. Depois de um tempo eu engravidei e então decidimos nos mudar para a Dinamarca. Depois que o meu filho nasceu, que começaram os problemas. Ele mudava muito de personalidade. Era uma mudança, assim, que chegou a um ponto que eu não sabia quem ia chegar em casa, se era a pessoa boa ou o demônio, basicamente, era uma pessoa terrível. Depois de um tempo eu descobri que ele usava droga, mas ele sempre falava que eu era louca, que eu estava imaginando coisas. Inclusive eu via pó branco no nariz dele, eu tirava assim, eu falei: "Você tá usando cocaína, alguma coisa?" Ele falava que eu era louca. Você via? Não, não, eu não sabia. Depois de eu insistia em perguntar, ele era sempre isso, ele fazia eu desacreditar da minha saúde mental. Que eu chegou num ponto, assim, que eu já não sabia em quem acreditar, em mim ou se era nele. É o Porque gaslighting, é isso mesmo. Ele vai fazer você uma manipulação, um jogo manipulativo para fazer você achar que você tá louca, que você não viu E era coisas, era você não muita ouviu coisas. mentira e era, assim, uma coisa, assim, uma pessoa falando com tanta certeza na minha cabeça o tempo todo, aquilo me adoeceu muito, me adoeceu muito. Até que eu conversei com uma amiga dele, uma amiga de longa data, eu falei assim: "Eu preciso te perguntar, ele usa cocaína? Porque eu vi, acontece isso e isso, tem dias que ele chega frenético, mordendo os dentes, aí tem momentos que ele simplesmente apaga no sofá e não acorda. Então todos os dias para ele acordar de verdade, ele vai lá no escritório dele e quando volta tá diferente. Aí ela falou assim: "Ah, você tá no caminho certo, mas não é cocaína, é anfetamina". Eu nunca nem Nossa, soube que as pessoas usavam nossa, isso. nossa, 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 nossa. Espera aí, não, vamos voltar para o Brasil. Aí você o conheceu no restaurante. Em quanto tempo foi isso aí de namoro e tal, até você decidir se mudar para Dinamarca? Um ano, dois Ah, anos? a gente se conheceu, eu acredito que em maio de 2019, e eu me mudei para Dinamarca em janeiro de 2020. Tá, Foi bem nossa, na rápido. pandemia, e Foi também no foi numa início da época pandemia. muito ruim. Já Nossa. fiquei trancada aqui no país desde essa época. Menina, quando você conheceu um dinamarquês no Brasil, num restaurante, você pensou o quê? Ah, ele é lindo, ele é bonito, é interessante. Você sabia da fama, digamos, da Dinamarca, que tem uma fama péssima, não pelo país em si, né? Um país maravilhoso, não é isso. Mas o conselho tutelar é cobrado, como eu falei no início do texto, né? No início da gravação. A Europa tem ranço. A Europa, os outros países da União Europeia têm problema com a Dinamarca, Noruega, Dona Suécia também entra ali. Eles têm um problema. Os europeus, os cidadãos europeus têm problemas quando eles entram na Dinamarca. Portugueses, italianos, espanhóis, mulheres principalmente, eles têm problemas na Dinamarca e Noruega. É infame o tratamento, a violência institucional dada às mulheres imigrantes brasileiras, espanholas, italianas, portuguesas, certo? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido falar muito da Dinamarca, não conhecia. Só ouvi falar que era um dos países mais felizes do mundo. E é feliz? Não, não. Muita gente com problema mental, tá todo mundo infeliz, é basicamente uma ditadura.
eu diria. É uma coisa muito arcaica aqui. Eu tenho um grande amigo que mora aí, o Wesley Noturno, né, que tem um canal aqui no YouTube também. O Wesley mora na Dinamarca há muitos anos, já foi casado com um dinamarquês. E eu tenho notícias aí, através do Wesley, da vida, né, do convívio dele aí. Uma coisa que ele sempre fala pra gente pra mim, pelo menos, é que eles são contra medicamentos e medicações, ah, não é? De toda ordem, inclusive da ordem psiquiátrica, né? Uma sertralina é difícil, não dão. É meio que vai no chazinho mesmo, faz um chazinho de ervas que melhora, não é? E Às se vezes uma você tem um solução até diagnóstico, você é uma pessoa totalmente incapaz. incapaz, isso. Tendo essa vida com meu ex-marido, eu fiquei depressiva depois que o meu filho nasceu e aquilo virou uma bandeira vermelha em cima de mim. Eu faço o meu tratamento, tomo meu medicamento, tá tudo sob controle, mas eu sou a doente mental. Eu posso deixar passar isso, Sim, sim. mas não é ruim pra você falar que você tá tomando medicamento? Não sei, quem não estaria tomando na minha situação? E todo mundo sabe. Todo mundo que tá na sua Não, ficha aí, todo mundo do sistema sabe, porque eles aqui, sabem. Ai, sim, meu aqui é tudo Deus. muito controlado. Só um minutinho. Vocês estão ouvindo aqui, pessoal? Quantas vezes já falei pra vocês a respeito disso? O tal de meter o atestado de louca nas mulheres? Aí a guarda vai pro pai. Estaria com ele se esse aqui não tivesse preso? Como ele tá preso, olha a mãe apta aqui. Vocês estão vendo alguma coisa, né? Tá aqui, ó, na minha frente, cognitiva. Beleza. Não pode ficar com ela, não, porque ela tem uma leve depressão aí, porque eles fazem tanto e tanto até elas explodirem, que aí quando elas explodem, a louca. É o famoso atestado de loucura que a Europa gosta de passar. Não é só Dona Dinamarca, não. Isso é na Europa inteira. Mas, Inglaterra. sim. Uma última vez que eu me mudei de abrigo foi no Natal, no dia 24, que ligaram e falaram que tava na hora, que a gente tinha que mudar, que ele encontrou, que ele falou o nome da cidade. Falei, estranho, porque eu tenho um novo Apple ID, não tem como ele me localizar. Mas arrumaram uma forma de pôr a culpa em mim, que eu fui localizada, que eu cometi algum erro. E eu estava olhando os documentos do processo, no dia 23 de dezembro, ele estava preso numa ala psiquiátrica. Ele foi preso à força, com psicose, com paranoia, com abuso de substâncias. E por que eles fizeram me mudar? Eu já não acredito que ele me encontrou 3 vezes. Você acha que isso é uma arapuca para tirar o seu menino de você e dar ele para Sim, adoção para uma família sim, dinamarquesa? sim. Eu Assim, acredito que sem sim. brincadeira, eu sei que é duro eu falar isso para você, mas não tá estranho isso? Sim, eu acredito nisso, esse movimento que eles fizeram, porque quando eles falaram para eu devolver o meu apartamento, que não dava para eu voltar lá, eu tive uma reunião e eles perguntaram: por quanto tempo mais você tem seu apartamento? Eu falei: por uma semana. Em uma semana eu vou devolver a chave. Uma semana depois daí, eles me ligaram e falaram: então, a gente acha melhor tirar o seu filho de você, porque você não tem casa e porque você não deu estrutura para ele, você se mudou muito. Sendo que eles falaram para você mudar Eles porque me você tinha obrigaram, e que eu tenho responder. documentado isso. Por que que a Arapuca? Raquel, meu advogado, mandou lá um questionário? Por que que ela se mudou tantas vezes? Porque nós falamos para ela se mudar. Por que que ela entregou o apartamento? Nós falamos para ela entregar. Então, assim, foi tão a sensação que eu tenho que eles pensaram, vamos fazer dessa forma que se ela contar para alguém, ninguém vai acreditar. Quando eu soube, eu falei, mas por que que vocês estão fazendo isso? Eu só segui as instruções de vocês. Eu pensei que a gente estivesse trabalhando junto. E eles falaram, não, as coisas são assim. Aí, um dia depois, eu liguei e falei, consegui um apartamento. Problema apartamento, eu já consegui um apartamento novo. Já falei com o meu job center, assim que eu me mudar, eu já tenho uma escolinha para ele, tenho o Barney Hall, e já tenho um trabalho. Eles falaram, talvez agora seja muito tarde. Então, assim, foram dando desculpas, justificativas. Mas a questão é tirar a criança da mãe brasileira e dar para uma família dinamarquesa. Vamos
pegar esse CPR, que é o CPF daqui, e fazer com que a cultura sobreviva. Isso que é o importante para eles. Em que você falhava de acordo? Porque tem os quesitos que têm que ser ticados, né? Você falhava em quê? Você fala no, dinamarquês? Eu não concluí, o meu dinamarquês não é fluente, e a gente sempre se Ou na comunica em cadeira inglês. europeia é o quê? É um B2, B1? B2. B2. Fui eliminando. Falaram, ai, você não tem Então, mas fala pra apartamento. gente direitinho. Ok, então nós temos um B2. O B2 está concluído? Apartamento. Não, eu tô no módulo 4. Faltam 2 módulos para concluir. Só porque isso é uma exigência do país saber falar a língua local, tá? Isso aqui é sério, ela tem que saber, eles fazem provas anuais, tá? Na Dinamarca, o Wesley já falou sobre isso, eu vou deixar aqui um vídeo com ele explicando tudo sobre isso aqui. Ela tem que fazer a prova, senão eles despedem essa moça da Dinamarca. Então, se está fazendo, ainda está concluindo e tem um B2, um nível, eu Sim. diria um B2 hoje. Certo, vamos ticando então, Toda vez que eu tô na escola, eu tenho que fugir, basicamente. por causa do marido, do Por ex-marido. causa dele. Então, eles foram usando justificativas, porque você não tem apartamento e você se mudou muito. Aí mas eu me mudei porque vocês falaram. Eu falei que eu estava cansada de fugir, que eu não ia mais fugir dele. Aí consegui o apartamento. Ah, mas você tá sem trabalho. Consegui o trabalho. Ah, mas não é seguro, ele nunca vai te deixar em paz. Mas isso não é problema meu, isso é problema da polícia. O O cidadão tem trabalho que ter direito é de ir full e time. vir. É full time. Sim, sim. Full time. É, Pessoal, então, também só um minutinho, porque Dinamarca é todo um outro sistema. É também necessário ela provar que trabalha full time CLT, tá? Para quem está no Brasil, CLT, horário integral. Part-time, ela já perde o menino sem, sem choro e sem vela. Ela tem, então você tem um full time, você poderia falar o que você faz? sim, eu trabalho em um café. E um café, full time. Sim, Ok, full time, B2. E você tem o seu próprio endereço registrado, você aluga no seu nome? sim, Existe um quarto para criança? sim, Tem um quarto separado para ele? sim, Tem 2 quartos seu apartamento? sim, 2 dormitórios. 2 dormitórios, alugado no seu nome? Sim. E aqui, Dani, para mães vítimas de violência, mãe solteira, vítima de violência, se eu quiser alugar um apartamento, eles podem, o município pode me pôr numa lista de prioridades, porque o município possui muitos imóveis, e aí o aluguel é mais barato. Me colocaram, só que eu não pude esperar, né? Correndo o risco de perder o meu filho. E se eu tenho uma ajuda que uma vez na vida eu posso solicitar, que pode ser para pagar o depósito. Quando eu solicitei essa ajuda, porque o outro apartamento eu também paguei sozinha, o município da cidade que eu moro falou assim: mas o município de Ruoitastrup, que é onde o meu ex mora, já emitiu um comunicado para a gente informando que você não tem o seu filho. Então, entra naquela. Eles me fizeram me mudar, eles fizeram eu dar o meu apartamento e eles garantiram para que eu não conseguisse ajuda para alugar um apartamento. Você acha que isso E foi um erro do isso não sistema? acontece aqui. Então, isso aí foi um erro do sistema ou foi realmente uma arapuca para você Uma doar seu arapuca, filho? uma arapuca. E aí eu consegui alugar o apartamento sozinha, mais uma vez, mas não importa para eles. Isso foi uma arapuca deles, um plano. Pessoal, é o seguinte, porque o que corre na Europa inteira, inclusive por isso que a Dinamarca, a Noruega também são levadas para a Corte Europeia de Direitos Humanos, o conselho tutelar desses países é acusado de retirar esses menores, principalmente de mães estrangeiras, latino-americanas, aí no caso, ou europeias, Portugal, como eu falei, Itália, Espanha, para dar adoção a famílias dinamarquesas, porque as mulheres escandinavas optam pela adoção, por não querer passar pela gestação. Basicamente, eles tiram as crianças dos pais estrangeiros e dão para os dinamarqueses ou noruegueses de uma forma legalizada. Adota uma criança. O que eu ganho com isso? 200 mil coroas por mês. É muito dinheiro. É, né? Deixa eu ver É o que muito é. dinheiro.
Então, uma mãe lutando pelo filho, eles se negam a emprestar 30.000 coroas para eu alugar o meu apartamento, mas eles podem pagar para outra família se cuidar do meu filho, 200.000 por mês. Só que esse Não dinheiro já faz vai vir de sentido isso. outra caixa, né? Isso realmente não faz sentido. Como é que é? 200 mil? É muito dinheiro. 166 mil reais Reais. É muito dinheiro. por mês? Por mês. E aí eu já soube que essa família que está cuidando do meu filho tem três adolescentes, mais três adolescentes lá. Então você fica E milionário só por adoção. Eu vou adotar um sim, menino ali para ficar rica. é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina para sustentar o sistema. Mas por que que eles estão se predispondo a pagar tanto dinheiro assim para o civil, para o cidadão, sendo que se você cuidasse do seu filho, a responsabilidade financeira seria sua? Eu não entendo. Para segurar, manter a cultura e o dinheiro vai sair de outra caixa. Não vai ser mais do município, vai ser do estado. Manter a cultura. Você podia elaborar mais? Porque isso aqui é a chave da questão, né? Essa é a chave da A questão. O pai, a não predileção por vocês, por nós, né? A não por predileção nós. por nós que parimos a criança, a criança é nossa, só que a criança, como eu sempre falo para vocês, nunca é nossa. A criança é do Estado. Nós temos Do talvez o estado. direito, o privilégio de criá-lo se eles deixarem. Isso é o exterior. Fiquem espertas, tá? É isso, Então conta pra gente o basicamente. que que é. É Como é um que é? país minúsculo, uma língua dificílima, que com o tempo vai se apagando. Eles querem manter a cultura deles. Eles querem resguardar a língua, o país, e é isso. Eles querem apagar a parte brasileira. A criança não é brasileira. Vamos dar para o prisioneiro, para o Estado tomar. Falaram que não era seguro a criança ficar comigo porque o meu ex quer me matar. Porque ele não fica preso. Coloca um Uhum, policial aqui na minha porta, é mais barato do que uhum, pagar outra família. uhum. A questão é muito racismo, xenofobia pura. E eu tive a sorte de cair nesse município que é um dos piores. Todo mundo que trabalha, inclusive meu advogado já falou, esse município tira as crianças de todo mundo assim dessa forma. Uhum. Tipo, na casa de família que eu morei para provar que era uma boa mãe, porque todas as formas, eles me testaram de todas as formas. E eu fui aprovada em todas. E Uhum. sempre eles tinham certeza que eu não seria. Eu fiz esse teste de capacitação parental. Eu fui aprovada também. O pai foi reprovado. Olha. Então, como assim? Se eu fosse reprovada, seria o motivo para tirar a criança de mim. O pai foi Sim. reprovado porque é doente mental e tem esse ódio crescente dentro dele, tipo, tá escrito lá, e ele ganhou a guarda total. Por que que tiram das mães groenlandesas por esse teste e dão para ele, sendo reprovado? Não, não tem motivo, não tem razão. Eu sou uma boa mãe, todo mundo que se aproximou de mim, todos os profissionais documentaram isso, não tem motivo. Infelizmente, você tem razão, sim. Você não é apta por default, porque você não é daí. Sim, Você já entra não apta, você já inicia não apta a partir da hora que você engravida, porque você não é sim, daí. Você nunca será apta, é nunca. isso. Falei para a pessoa, falei, por favor, eu recebi novos documentos de coisas que eu tenho que atender, né? É, são demandas para eu ter o meu filho de volta, eu falei para ela: a gente pode ter uma reunião para você me explicar detalhado isso, porque eu tenho a sensação de que tudo que eu faço está errado. Eu faço os testes, passo um teste psicológico, eu provei que eu sou uma boa mãe, eu fiz tudo, mas está sempre faltando alguma coisa. Eu fiz testes toxicológicos de cabelo 2 vezes. Cortaram metade, porque na campanha de difamação dele, eu já fui viciada em medicamento, e era viciada em drogas. Sempre tem uma história nova. E eles estão sempre acreditando. E Ele minha falava, vida, né? os últimos anos são provar, trabalhar para provar o contrário. Então, eu fiz um teste do nada, um teste surpresa,
Eu já estava há meses sem o meu filho, eles só me ligaram: "Ai, você tem que fazer um teste de drogas". Tudo bem. Fui lá, fiz. Ele não fez, porque ele é viciado. Corta um pedação do cabelo aqui. Aí ele só falou: "Ah, não, ela forjou esse teste. Ela deve ter levado o cabelo de alguém". Mas não corta lá? Não é feito lá? Com a Não, perícia local? não, sim, não tem E como por que que tem que forjar. cortar? Não é um fio, não é um fio. Isso É que eu uma queria. mecha, um tufo de cabelo. Por, por que mecha, gente? Pra que pegar mecha? É, pega uma Por mecha quê? enorme, porque é tipo um teste para todas as toxinas. Aí, resumindo, no último julgamento, o meu advogado falou que eu fiz o teste, que deu negativo, obviamente, e que ele não fez. Então a juíza falou: "Ah, então vou solicitar mais um teste para os dois". E nessa hora ele deu risada e falou assim: "Quero vê-la fazer agora". Aí a juíza solicitou mais uma vez. Aí perguntou se eu poderia fazer. Eu falei: "Sim". Ele falou: "Eu posso considerar". Fui lá, fiz, paguei eu mesma o teste. Ele nunca fez, porque ele já foi pego em exame toxicológico. Então no sistema já consta que ele é um viciado. Ele já foi pego Certo. 3 vezes. E Uhum. é essa pessoa que ganhou a custódia total. Tem chance do Estado passar para ele de novo agora, com ele solto? Olha, e eu não Eu não sei, ele estava duvido de tentando nada. passar para Eu os não pais duvido. dele. Ah, tá vendo? Olha isso. Sua criança já relatou diversos abusos. O meu filho contou para o funcionário da Comune que o pai dele enforcava ele, que só parava quando ele vomitava, que o pai dele batia muito nele, que ele odeia o pai, que ele não quer ver o pai nunca mais. Então, assim, tem o direito da criança que não tá, e a vontade da criança que não é respeitada. E agora ele ganhou direito de visitação, com todo o O risco que quê? ele oferece para a criança, e não foi solicitado teste toxicológico para ele. O quê? Você tem também? Eu tenho. A prefeitura pediu, o pedido inicial da prefeitura é, era afastamento da criança por 1 ano. E eu teria direito a 6 visitas no ano, a cada 2 meses. A gente foi lá, o meu advogado certo que isso não aconteceria, porque não existe razão para isso. Não existe, olha, ela cometeu isso, ou ela usou uma droga. Não, não existe nada de ruim para falar de mim. Então, eles reduziram para 6 meses. Falaram assim: ah, então você tem 6 meses para provar o que você se reestruturou. E é isso. Aí me deram direito a uma visita por mês, monitorada. Uma visita por mês, monitorada, tá. Sim. Eu E ainda não a do recebi pai? a documentação do julgamento. Eu ainda Ah, não tenho acesso aos meus direitos. Isso, o julgamento foi há 2 semanas. Era para eu receber no mesmo dia. Eu liguei para a pessoa lá do município que cuida, né, a assistente social. Ela me prometeu me passar um e-mail com todo o plano de visitação, até ontem. Eu também não recebi. Isso já se passaram 2 semanas. Eu não tenho, eu recebi uma foto dele que partiu meu coração, assim, tá estampado nos olhos dele o trauma, basicamente gritando socorro, com os olhos vidrados, assim, muito, muito, muito triste. onde que ele tá, Raquel? Eu não sei, Você não pode eu, saber. eu não posso saber onde tá, eu não sei detalhes da família, eu não sei nada. Ah, ele tá com uma foster family já? Sim, sim. O que que é? Sim, por isso foi tudo planejado. A família já estava esperando. Leva 1 ano para receber, para encontrar o match perfeito, sabe, da família. A família já estava esperando. Raquel, mudou tudo pra mim. Peraí, eu tô achando que ele tá no centro, no abrigo para menores, até uma possível adoção, eu bem achando que não vai cair lá na mãe e pai do pai, nos avós. Na pior das hipóteses, eu tô achando ele vai cair lá no colo dos avós paternos. Você tá me falando que ele já foi adotado? Sim, já está com a família já estava esperando, estava tudo planejado. Eles estavam só me dando as instruções para eu ir para eu dar as razões, os motivos plausíveis que eles precisavam. Raquel, você tem certeza disso que você tá falando? Sim, sim. Quando Ele ela já me está. ligou
para falar isso, que queria pôr ele em outra família, ela falou: ai, mas ele vai para uma família grande, com crianças, com animais. Ai, ele tem um cavalo, tem 3 gatos. Aí eu só assim, eu tô vendo trauma nos olhos dele. Você destruiu meu filho. Ela, antes disso, ela foi lá no abrigo, conversou com ele e falou: ai, então, a gente está pensando que é melhor você ir para outra família. Você quer ir? Tem irmãos? Ele teve uma crise. Na mesma hora, ele falou: eu não quero ir, eu quero ficar com a minha mãe. Não tem ninguém que eu queira ficar. Mas você não quer outro adulto? Não. Eu quero morar com a minha mãe. Ele deixou isso claro. Porque a vontade da criança tem que ser respeitada. E a família já estava pronta faz tempo. Eles levaram 6 meses para resgatar o meu filho da casa do pai drogado e abusivo. Eles não me deram 3 meses para recuperar a minha vida. Isso que eu larguei por instrução deles. Exatamente, você fez o que eles mandaram, para você não Porque se eu perder não o seu filho. fizesse, eu seria a temperamental, a difícil, E que não quer fazendo o que trabalhar eles junto. mandaram, por ordem judicial, fazendo o que eles mandaram, você perde o filho de todas as maneiras. Não tinha escapatória para você, Não infelizmente. tinha, não tinha. Eu estou estarrecida. Como você está, Raquel? Sobrevivendo para lutar. Porque uma das profissionais que me visitou falou assim: eu acho que o sistema está com medo do genitor, porque ele nunca vai parar. Falei, eu também nunca vou parar. Eu nunca vou largar, deixar abrir mão do meu filho dessa forma. Até então, eu estava trabalhando junto, estava seguindo todas as instruções, porque eu sei que para ser vista como a temperamental, eu não preciso fazer nada, eu já sou vista dessa forma. Então, depois que levaram meu filho, começou o grito de socorro. Eu tenho que ter apoio, eu estou tendo muito apoio de ONGs, da comunidade brasileira aqui, da minha família, tá todo mundo me ajudando. Mas até então eu estava calada, seguindo as instruções, porque não tinha como dar errado. Não tenho nada de errado. Trabalho junto, o que mais eles poderiam fazer? E eles fizeram na cara dura. É um tráfico humano o que eles fizeram. É um Ah, tráfico humano obrigada. legalizado. Isso é tráfico, né? E eles são acusados disso na Corte Europeia, tá, gente? Ela, infelizmente, não vai ser o primeiro, não é o último caso de mães que reclamam de terem os filhos extraídos de dentro de casa por causa de uma dor de cabeça, acordou do lado errado da cama, olhou para a esquerda e para a direita. Isso é comum? Eles tiram essas crianças e colocam para leilão. A verdade é essa, tá? Agora, essa moça está me falando aqui que o filho dela já foi adotado? Isso é No muito mesmo sério, foi muito dia, a família rápido. já estava esperando. A Isso é audiência tráfico. que Isso não é adoção, isso é tráfico. a Se audiência que teve lá para decidir isso foi um circo, já estava tudo definido. E conversando com pessoas que têm uma experiência com isso, eles falam: primeiro eles tiram de você, aí te dão direito de visitação, a criança vai ficar muito mexida por te ver. Então, eles vão fazer uns reports, vão falar que você está causando reações na criança, então vou começar a cortar as tuas visitas. É assim que eles fazem. Eu tenho amiga que já foi ela e os irmãos dela foram arrancados da família pelo mesmo motivo. A mãe era a dinamarquesa que tinha problemas com substâncias, e o pai, que era tudo certo com ele, mas ele não era dinamarquês. Então, tiraram as crianças deles. Eu só sei que é uma família muslim, muçulmanos, mas ok. sim. Então, eram 3 irmãos, enviaram as meninas para uma família, e a criança menor, que era o menino, mandaram para outra família. O menino sofreu abuso sexual e o Estado, para pagar isso, deu 300 mil coroas para a criança por ter sido estuprado, porque eles arrancaram da família dele, mandaram para uma família no meio do mato, dos fazendeiros, que é a mesma coisa, o meu filho, né? Uhum. E nunca foram lá olhar como que a criança estava.
Nunca. A criança sofreu os abusos, eles deram 300 mil coroas, tipo um cala-boca para ele. As meninas, basicamente, a mesma coisa. Assédio, foram maltratadas, têm os seus traumas, só que elas eram maiores, elas conseguiam fugir, elas fugiram muitas vezes das famílias. Até que, com 14 anos, o município deu um apartamento para ela morar sozinha. Você acha que tem alguma chance, o seu advogado que diz, tem alguma chance de você reaver sua criança? Ele fala que é 100% de certeza. Só que, se fosse pela lógica, o meu filho nunca teria sido tirado de mim. Como ele te dá 100%? Eu não tô vendo Porque isso. ele fala, não existe razão para isso. Não existe nenhum motivo para o seu filho não estar com você. Ele entrou com Ah, apelação no mesmo dia. tem A quanto gente tempo isso? tem 2 semanas. Ele falou que em 8 semanas a gente deve receber a data para outro julgamento. E o que será julgado nessa audiência? Uma possibilidade de maior visita ou a transferência total do seu filho para sua casa? A gente quer cancelar essa decisão. Ele tem que voltar para minha casa. Tirar da adoção e colocar de volta Sim, com a mãe, sim, que tem um sim. full-time job, trabalha full-time, tem o endereço no nome dela e está estudando dinamarquês. E a sua questão de visto aí, como é? Eu tenho visto temporário até o 2028. Ok. Mas aí tenho trabalho, tenho tudo certinho, Sim. é só renovar. Eu Sim. espero conseguir a residência permanente, porque na decisão judicial era um documento nojento, cheio de mentiras. Não estavam falando de mim, ela estava justificando tirar o meu filho por eu não ser brasileira, mas está lá escrito, por ela não ser cidadã dinamarquesa, ela não tem laços aqui, ela não tem amigos aqui, e eu, tipo, lógico que eu tenho amigos aqui, eu tô aqui há 5 anos, eu tenho amizades de 4 anos, eu poderia ter amizades há 20 anos se eu morasse há 20 anos aqui. Sim. Eu vou te contar um caso aqui para o pessoal também. Prestem atenção, pessoal. Na Dinamarca também. Agora eu não vou lembrar se é Dinamarca ou Noruega. Um desses dois. Os dois, né? Que tem esses conselhos tutelares barra, sei lá, tráfico de pessoas, né? Vamos lá. A mãe brasileira, ela gostava muito de fazer a alimentação ao modo brasileiro para criança. Ouve essa, Raquel? Arroz com feijão. O famoso arroz com feijão, porque é o que ela sabia fazer, o que ela gostava, que ela achava que dava sustância para a criança dela, fora pão com queijo, pão com queijo não dá camisa a ninguém na cabeça dela, né? Ela brasileira, pão com queijo não tem nutrição, um fator nutricional bom. Arroz com feijão tem, na cabeça da mãe brasileira é essa, né? Então aí tá aí o clash cultural. Eu concordo com a mãe brasileira, né? Eu também. Eu não sou nutricionista, mas, né, pão com queijo o tempo inteiro, ou batata com queijo o tempo inteiro, e um arroz com feijão e uma abobrinha, não é? E um ovo, uma carne, realmente você tem vários grupos alimentares ali, mas quem sou eu, né? Não somos nutricionistas, beleza. O que que acontece? A família do marido e o marido dinamarquês, lembrei, reclamaram da alimentação da criança, porque tinha o tal do arroz com feijão todo dia e também ela temperava com alho. Nossa! Foi aquele problema, tá? O alho, tá, gente? Fez a mulher perder a criança. Deu que deu, que o menino, por algum motivo, adoentou. Não é uma doença séria, ele deu um piripaque lá. Foi motivo e razão bastante para tirarem o menino. Ele estava com a mãe, eles eram separados, tá? O menino morava com a mãe, ela conseguiu a guarda, que eu achava assim interessantíssimo, sem ter disse que disse, né? Ir direto para a mãe, sem ter esse cabo de guerra, porque sempre tem um cabo de guerra aí, a mulher vai perder, sempre. Ela conseguiu. Eu tô bem feliz com o caso. Quando ela vinha conversar comigo de novo, Dani, perdi o menino por causa do arroz com feijão. Raquel, isso não é brincadeira, gente, isso não é brincadeira. Eu tô falando de uma maneira muito simplificada aqui, claro, mas a Raquel deve estar entendendo onde eu tô querendo entrar. Você podia explicar pra gente, já que você mora aí há 5 anos já, por que que a brasileira perdeu o menino por arroz com feijão? Por quê? Eles devem querer manter a cultura deles. Eu assisti um seriado que é uma mãe indiana contra a Noruega. É aquilo. É a mesma coisa, que ela perdeu a guarda porque ela alimentava a criança com a mão.
Isso. E eu faço isso muitas vezes, mas eles visitavam a minha casa, eles olhavam, era a mesma coisa, olhavam com nojo, era tudo para eles era um errado. É tipo, basicamente a gente vive num. Eu tenho a sensação de que é tipo, o país é uma grande igreja cheia de carolas cuidando da nossa vida, porque é um país cristão, então eles vão julgar a sua roupa. é, eu tenho nos documentos sempre estão falando a forma que eu tô vestida ou se eu tô com maquiagem. A maquiagem para eles eu já percebi que é uma coisa, eu até parei de usar, comecei a usar muito menos. É, eles julgam tudo isso, se tem que estar vestida como eles, comendo como eles. Quando meu filho nasceu, eu não suportava mais tanto palpite, porque a minha sogra queria que eu desse mamadeira com um mingau quando meu filho tinha 3 meses de vida. Eles não achavam certo amamentar, porque depois dos 3 meses a criança já tinha que tomar mamadeira. E aí o meu ex-marido ficava na minha cabeça o tempo todo. A criança precisa de vitaminas. E eu, tipo, a criança super gorda, enorme. Eu falei, ele parece uma criança que precisa de vitaminas? Ah, não. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer assim. Eu pari, eu escolho o que ele vai comer. Aí, depois de um tempo, começaram a parar. Mas até a ex do meu ex-marido queria falar o que eu tinha que dar para o meu filho comer. Ai, você tem que dar batata, você tem. É Gente, batata, pão e queijo. Pelo amor de Deus, gente, você está na Dinamarca, o almoço daqui é por favor. uma fatia de pão preto com queijo em cima. Gente, para mim, na minha, eu não julgo quem come, mas para mim não funciona. Você é brasileira, não quer perder o filho, não? Taca pão com ovo. Pão com ovo, não. Pão Tava com bom se fosse pão queijo, com ovo. Pão com queijo. É pão com queijo e pede a Deus para ele não adoecer. Para você não perder esse iogurte, menino seu. E a gente não tá brincando aqui, não. iogurte e pão com queijo. Iogurte no café da manhã e almoço é pão com queijo. Porque o filho é do Estado. E se você tá fazendo alguma coisa que tá contra, tá diferente daquilo que é costume deles, como ela falou, é uma ilha pequena, é um lugar pequeno, a Dinamarca. E eles têm que preservar, eles querem preservar ali a coisa Viking deles, né? Aí me chega uma brasileira lá, de repente, e tá educando um deles, o filho deles, não é dela. Ela pariu. E se ela tiver o que é necessário, é aí o caso dela. Por isso que a gente está dando esse apoio para ela também, porque ela tem. Se ela tiver o que é necessário para criar o filho deles, que ela pariu, o que que é? O full-time job, que é o trabalho de tempo integral, o B2 e uma casa no nome dela, ela tem. Então, por que que essa criança está com uma família adotiva já? Então, isso aí pode ser revertido e parece que tem grandes chances. É isso que você está me falando, Raquel? É o que o meu advogado fala. Deram a custódia total para o cara dentro da cadeia. Isso não existe. Raquel, deixa eu te perguntar. Inconstitucional. É Você tem inconstitucional. passagem na polícia? Me conta direitinho. Eu vou te fazer umas perguntas horríveis aqui, o pessoal vai Tá, brigar comigo. pode Você fazer. já trabalhou com sexo? Não, não. OnlyFans, você é muito bonita, né? Também não. OnlyFans. Também não. Você tem algum conteúdo sensual? Não, Não, nunca trabalhou com não, sexo. O não. pessoal vai brigar comigo. Gente, eu tenho que perguntar porque isso tá ridículo. Não é por causa dela, não. Isso aqui tá. Vocês viram no meio da entrevista? Eu quebrei, ela conseguiu me quebrar. Eu tô bem achando que o menino tá na casa de menores, não, ele já está com outra família, Raquel. É um controle absurdo. Eles seguem onde a gente vai. É, muitas vezes eu estava trabalhando no meu outro trabalho, chegavam clientes assim, nossa, que cliente estranho. Ele sempre vem aqui, pede um café e fica aí me olhando o dia todo. Aí teve outro que chegava e perguntava: que horas você trabalha aqui? Quantos dias na semana? Eu já achei super estranho. Aí eu ia para alguma reunião do conselho tutelar, era essa mesma pessoa. Uhum, uhum. Então, assim, eles seguem a gente.
A vizinhança vigilante é também muito importante nesses países aqui, tá? Isso na Europa inteira, mas lembrem, Dinamarca, Noruega e Suécia, aquilo ali é uma loucura, gente, é uma indecência esses países nesse conselho tutelar e nessa traficação de criança dos outros. Você tá me entendendo? É o seguinte, a outra, essa Noruega, a televisão, a TV ligada, 9 da noite, e a criança, e dava para ouvir no andar de cima. Aí a tia Maroca ligou para a Banervec, foi lá, bateu na porta dela. Primeiro foi um aviso verbal, aí depois teve um outro, aí depois já começaram a engrossar para o lado dela. Eu não lembro se ela perdeu a criança, se ela ficou um tempo sem a criança por causa da TV ligada às 9 da noite. Estava muito tarde para a TV estar ligada com som de desenho animado. É isso aí, gente. Não pode brincar, vocês que estão lá. A Raquel me contou antes de entrar, estava em off, que ela já assistiu o meu canal. Conta aí, Raquel. Sim, eu assisti o Sobrevivendo na Turquia e eu achava que era só a galera da Turquia. Inclusive, aqui tem muito turco. A galera, quando vinha conversar comigo, eu falei, eu já assisti. Eu sempre falava, eu assisti uma youtuber que o nome é Sobrevivendo na Turquia. E todo mundo fala, ai, não é dessa forma, a Turquia é igual o Brasil. E mal sabia eu que da Dinamarca também. Entrei para estatística. Tive uma amiga que eu estava aqui, ela falou, ai, porque eu conheci uma pessoa, né, em Dubai, e eu, tipo, amiga, assiste Sobrevivendo na Turquia. Eu fiquei super preocupada. Mal sabia eu que estava para chegar. O meu ex fez de tudo para me expulsar do país. Ele falou que só vai descansar quando eu for expulsa do país. Tá aí, peraí. O problema da Dinamarca com você, eles alegam que é porque você não está segura que seu ex fica andando atrás de você e isso põe a criança em perigo. Uhum. Eles não liberam o menino para sair da Dinamarca, não? Aí você vaza daí. Foi exatamente o que eu pensei, gente. Eu estou num país que não quer me dar segurança. Porque aqui o direito básico do cidadão é o direito de ir e vir. Eu já não tenho isso há muito tempo. Me manda embora com meu filho, mas eles Te querem o, manda o embora. O juiz CPR. aí não tem aia, não, ele não pode, de uma maneira que ele não possa entrar com recurso, né, usando o instrumento de aia. O juiz, se o juiz te despedir, minha filha, te mandar de volta para o Brasil, ele acabou para o seu ex. Se você conseguir uma Sim, autorização judicial de um juiz, a mãe e a criança devem retornar porque eles estão em perigo. Aqui eles podem retornar para o Brasil ou pode ir para outro lugar. Vai com Deus. Isso é uma possibilidade? Você acha, Raquel? não. A juíza ligou para o meu advogado antes de dar a custódia para o genitor. Falou: eu tô em dúvida se eu dou para ela porque ela pode ir embora do país. Então ela falou: eu tô pensando em dar para o genitor porque aí o município tira a criança. Porque o município já havia dito que ele não tem condições de ter uma criança, que no dia que ele tivesse a criança, o município teria que agir. Então, eles tomaram só pela hipótese. Eles colocaram muita gente para me perguntar se eu queria ir embora do país. E eu sempre falando não, porque eu sabia que isso seria usado contra mim. Inclusive, o meu passaporte e o passaporte do meu filho foi roubado de dentro do meu apartamento. E uma das vezes que ele invadiu o meu apartamento. Ele é muito E violento. Ele chegou armado alguma vez, alguma coisa assim? não, não. Eu não estava em casa quando ele fez isso. Ele roubou muita E coisa. quando você sofria as agressões, que tipo de coisa era? Ele me chutou, já me empurrava, já chegou a me socar. Isso eu não sabia que eu podia fazer corpo de delito, então só fazia fotos, eu mostrei tudo para a polícia, mas nunca aconteceu nada. Nada que ele faça ele nunca vai ser penalizado. É a forma de manter. Primeiro, eu não tenho valor aqui por ser brasileira. Segundo, eles querem manter a criminalidade baixa, a taxa de criminalidade baixa, o país mais feliz do mundo. Então, os poucos que pagam pelos seus crimes são os estrangeiros, são de que vieram de outro país. É tipo o branco julgando o branco. Quem vai ser culpado sempre vai ser o outro. Então, eu acredito nisso. Ele nunca, nunca. Ele declarou para a polícia que ia me matar.
já seria no Brasil e já iria para prisão por medida preventiva. Mas não, prenderam a gente e é isso. E armaram um plano para tirar o meu filho. Por que ele tinha tanta raiva de você? Ele tem tanta raiva de você, você acha? Onde deu errado? Porque se você saiu do Brasil e se mudou para Dinamarca por alguém, é porque você provavelmente gostava dele. Tudo bem que tem a ideia de ir para um país novo, europeu, mas você gostou dele alguma vez? Sim, eu gostava dele, ou eu gostava da pessoa que eu projetava nele, porque no final ele não era aquela pessoa. Eu pensava que era um cara decente, trabalhador, que respeita a mulher. No final, ele foi mostrando quem ele era, abusivo, gritando, me desrespeitando, fazendo com que eu acreditasse que eu era louca. Isso, eu projetei nele, eu acreditei que ele era aquilo. E eu fui enxergando que ele não era aquilo. Então, com o tempo, eu já estava, eu não suporto, não vou permitir que esse cara encoste em mim. O cara me chutou, o cara gritou comigo o dia inteiro. Já não tinha como, não tinha sentimentos. Eu tinha um apego grande no meu projeto de família. Eu queria manter, eu sonhava com a família, eu não queria destruir a família do meu filho. Porque nessa época o meu filho acreditava que ele era bom. Então, para me manipular, ele podia ser um demônio comigo, mas para me manipular, ele era bonzinho com meu filho. E ele, se ele tentasse alguma coisa com meu filho, ele sabia que ia ter um grande problema comigo. Então ele nunca bateu no menino. Não, ele fez isso depois que ele sequestrou meu filho, que ele ficou sozinho com meu filho. O seu filho te contou. Sim, contou para o município também, contou para um monte de profissional. Ó, eu toquei porque foi o dinamarquês, seu filho é dinamarquês. O dinamarquês contou para a Dinamarca que o dinamarquês estava batendo. Agora dá para entender porque que esse cara tá preso. Agora dá para entender, tá? Né? Não, muito difícil ver esse pessoal preso, muito difícil. E outra Mas coisa que ele queria matar a galera da comune, do município. comune, os funcionários públicos também. Então teve essa grave Foi por ameaça isso, ao esse foi o motivo. E lá da público. cadeia, eles me contaram que lá da prisão mesmo ele liga, porque eu acho que eles têm telefone lá, ele continua ligando para o município e acusando eles e ameaçando eles de morte. Oh, Inclusive, com esse teste de competência parental, para a psicóloga entregar o relatório para ele, 2 guardas tiveram que estar juntos, presentes, para protegê-la. não, menina, Para eu, doidão. nas audiências que ele teve presencial, né? Porque a última foi por vídeo, por telefone, que ele estava na cadeia já, a polícia teve que estar do meu lado para assegurar que eu não seria atacada. É Você acha nesse que isso nível. é algum problema psiquiátrico mesmo que ele tem, ou é o abuso de anfetaminas, de drogas? É psiquiátrico e Né? abuso de drogas, porque Sim, está no relatório psiquiátrico dele que ele tem um ódio, uma raiva constante, crescente dentro sim. dele. Basicamente, está lá, em outras palavras, que ele é um psicopata. A sociedade não está preparada para isso. Não, eu estava lá com aquela cabecinha assim de mulher brasileira. Ai, lutar pela minha família, edificar o meu lar. Não tem condições de tratar com um psicopata. Está lá no relatório dele, ele não tem empatia. Ele não se importa com a dor alheia. Ele gosta do status de homem de família e de pai. Ele não gosta, ele gosta de mostrar que ele tem família linda, a esposa, o filho. Ele não gosta da esposa e do filho, ele gosta do status. É tudo em relação a ele. Isso está documentado. Ele trabalha? Sim, sim. Trabalhava, não Fazia o quê? trabalha mais. Ele tinha uma empresa dele de construtor. Dono de empresa? De Sim, mas construção isso, civil? sim, Prédios? sim, sim. Mas isso, com o abuso de substâncias, o cérebro dele, pelo que, assim, quando eu soube o tipo de droga que era, eu fui pesquisar no Google. E aí eu comecei a reconhecer o comportamento. E o que eu li a respeito é que essa droga danifica o cérebro e não recupera mais. Não, é. Não recupera. Ixi, anfetamina não.
Ele tem a sua idade, mais ou menos, mais velho? Eu tenho 35, ele tem 39. Mesma idade, mais Ah, ou menos. 4 anos de E diferença. esse homem tem dinheiro, então, que você está falando também, né? Sim, a família dele tem dinheiro. Entendi. Então, assim, você sabe, é patriarcal, é o lance da família, tradicional família dinamarquesa. Os É o pobres que ganham, pega. imagina o que tem dinheiro. Os pobres ganham, gente. Uma outra coisa, só um minutinho, com licença, que a Raquel está relatando aqui, que a gente sempre ouve, é a tal da chavinha que vira. Sem querer generalizar, vocês vão me dar essa licença de eu falar aqui, porque quem está desse lado aqui ficou ouvindo isso dia sim e dia sim, realmente adoenta também. Não é fácil você fazer o que eu faço. Gosto, adoro, mas não é fácil. Então vocês vão me dar licença para eu falar aqui, sem querer ofender ninguém. Essas mulheres, 10 em 10 que vêm no canal, 10 em 10, não são 9 em 10. 10 em 10 que vêm no canal falam da tal da chavinha que vira com um homem europeu. Não sei se eles assoberbam porque tem um filho, fica demais, eles não sabem lidar com a paternidade. Não sei, não sou antropóloga, não sou psicóloga, né? Eu sou formada em pedagogia e eu trabalho com tráfico de pessoas. Bem aí o estilo da Sabá Werner. Mas é o relato. Vocês tomem suas precauções. A Raquel não é a primeira que chega aqui, que começou um namoro, aí depois mudaram-se para Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Portugal, e lá o cara ficou louco. Não é a primeira vez. Aí o que ele faz? Ele começa a passar atestado de loucura em vocês, nas meninas. Eles fazem e fazem e fazem, espezinho, 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 até que vocês estouram e tá aí, filho rodando e voando pela janela, indo parar em família adotiva, principalmente nesses países cruéis que tem o sistema judiciário infantil, que é uma aberração, como esse Baverné da Noruega e Dinamarca, mais ainda. Eu não estou aqui falando mal de país de ninguém, me entendam. A minha preocupação é zelar por vocês, é tentar alertar vocês. É por isso que desde a primeira vez que eu abri essa câmera, que eu estava na minha cozinha, com cabelo deste tamanho, chorando, é porque eu não queria ter a Raquel aqui comigo. Eu não queria, eu não quero mais. Ou Raquel, vocês têm uma ideia? Ela vai falar sobre isso também, eu já vou passar a palavra para ela de volta. Só dela sair no meu Instagram, que eu coloquei ela nos stories, nos marcamos. Só de fazer isso, Raquel me falou que ela recebeu várias mensagens de mulheres como ela, com filho perdido no mundo, perdido para adoção, tirado da mãe por nada. No meu DM também eu coloco a cara da Raquel lá, se identificam com a mensagem dela, perdi meu filho para o Estado. Vocês têm que ver a quantidade de mães brasileiras na Europa sem os filhos no momento. Só de colocar a cara da Raquel lá, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Suécia. Me conta, como é que tá a sua DM? É muita gente. Tem gente dos Estados Unidos, uma mãe que está aqui, que deram a guarda unilateral para o pai com problemas psiquiátricos, abuso de substância também. Tem uma mãe da Espanha que o cara tirou os 2 filhos dela. Aqui, muitas, porque aqui o sistema não protege, né? Igual o meu ex, uma profissional me explicou como que é o padrão do viciado. Primeiro, ele mente muito. E a gente não está preparada para conviver com alguém que mente dessa forma, alguém que usa a tua fraqueza, a tua depressão para dizer que você está imaginando coisas. Então, depois que você confronta com a verdade, que não tem mais como ele mentir, ele já mostra a verdadeira face, a face cruel. Aí já começa as ameaças. Se você falar alguma coisa, vou fazer todo mundo acreditar que você é louca. Vou te expulsar do país. Você nunca mais vai ver o teu filho. Essa é a pessoa. Então você olha, ai, quando que você viu que ele não era aquilo? Não tem como ter sentimento por alguém dessa forma. E depois que eu criei forças, que eu caí fora, ele cumpriu tudo que ele prometeu. Fez todo mundo acreditar que eu era louca, porque antes de eu pedir ajuda para o governo, eu fui uma boa brasileira, né? Fui pedir ajuda para a família.
que a família fez? A família já acreditou que eu era louca, que eu estava com fantasias. Eles vão ficar do Inclusive, lado dele, claro. sempre, sempre. A irmã dele me falou que ele sempre foi o menino dourado, né? O filho de ouro. Então, a família, os pais nunca acreditaram que ele fizesse algo de errado. Quando Sempre você se foi casou com assim. ele, e você chegou, uma brasileira na família, como você foi recebida a princípio? Não, eu fui recebida muito bem, todo mundo me tratou muito bem, inclusive eu tinha muito carinho pela família dele, mas era aquilo. Eu, pelo que eu percebi com os anos, né? Eu fui a pessoa que salvei o filho dele, né? Que coloquei, dei uma família, dei mais responsabilidade. Só que quando eu fui pedir ajuda, ele fez eles acreditarem que eu era louca, que eu estava doente e mentindo. Quando você namorava, você viu algum traço nele já? Agora, em retrospectiva, você pensa, naquele dia ele estava meio alterado, será que ele já usava alguma coisa e tal? Quando eu já estava grávida, ele foi para um jogo de futebol com o filho dele, que ele tem um filho de 18 anos. E aí ele voltou com um pó branco no nariz. Ele falou que não era aquilo, que era alguma sujeira e que não usava. E ele estava totalmente eufórico. Só que tá eufórico, feliz. E aí, quando ele chegava em casa com aqueles assuntos repetitivos na paranoia, eu só achava que ele era, não sei, tá muito agitado. Eu não queria ouvir aquilo, porque era todos os dias isso. Entrava assim em casa, ou entrava gritando, ou Uhum. eufórico e falando de alguma coisa, e repetindo, repetindo, repetindo. E ele falava para mim que ele tinha TDAH, que ele era hiperativo. E eu acreditava. Eu fazia terapia só para. Eu e a minha psicóloga, a gente usava todo o tempo tentando encontrar uma solução para ele. Então, para mim, ele era uma pessoa hiperativa e eu ia fazer um tratamento, eu consegui um tratamento para ele, ele ia tomar um medicamento e ele ia ter solução. E eu teria minha Entendi, família. entendi. Quanto tempo você ficou casada? A gente ficou 3 anos, 3 anos. Durou pouco, hein? Ou muito, diante das circunstâncias, né? Demais, demais. Até eu acredito que eu era muito inocente. É uma inocência assim que hoje em dia é muito distante de mim. Eu não conhecia a maldade dessa forma. Acho que quando você assistiu o meu canal, você pensava, nossa, que exagero, nada a ver, não é bem Não, assim. não, eu não pensava que era exagero. Eu ficava chocada. Eu, tipo, acendia a ativista dentro de mim. Já eu realmente assistia muito, muito. E você pensou, ah, isso não está acontecendo comigo. Como é que você conseguiu se desvincular das outras Fabianas que apareceram aqui ao longo dos 10 anos? Porque eu assistia muito caso da Turquia. Turquia. Então eu era tipo assim, muito segmentado, muito sazonal para mim. Eu só ficava focado na Turquia e Uhum, eu ligava muito ao lance religioso, a religião. entendi. Uhum. Então eu prestava atenção, tipo, no fato no país que se a criança pertence ao pai. Eu ficava ligada nessa. Justiça seja feita, realmente, ela que era seguidora do canal e tudo, eu comecei a abrir mais para a Europa, ela já estava aqui. Tinha muito Sim, pouca Europa sim, quando era ela Turquia, veio. naquela época era Turquia. Eu Hoje em abri para a Europa dia eu 21, vejo. 21, 22, 23 é quando realmente começou massivamente a Europa. Antes eu só falava do Oriente Médio em geral, né? Eu, não- Sim, eu abria sim, muito pouco exato. para a Europa. Que pena. Aqui é o quê? A gente tem a guarda compartilhada, né? Mas eu não tinha informação desse sistema. Pessoal, que fica o alerta, entendeu? Isso aí não é porque ela tem o branco do olho mais branco, menos branco. Não. Ela já vem com defeito de fábrica, porque ela não é dinamarquesa, ela não é europeia. Então, ela tá muito na base da pirâmide. Ela, eu, você, tá? Abaixo da base. Pode ter a pele branca, pode ter a pele morena, pode ter a pele negra, Tem certo? a questão, a mulher brasileira também, ela é muito sexualizada, é uma coisa horrorosa. Quando o meu ex, ele não nunca aceitou o término.
Ele é do tipo: se você não voltar para mim, você vai ter que morrer. Então, quando eu estava nessa casa de família, provando que eu era uma boa mãe, né? Ele tinha direito, eu permiti que ele visse a criança aos finais de semana. E ele continuava nessa, de que me amava, que eu era amor da vida dele. Todo mundo se comovia. Todo mundo, assim, do município era assim: ele te ama muito. E eu só pensei, acho que elas não sabem porque eu tô aqui, né? Eu imagino. E aí chegou num ponto que a prefeitura perguntou com que tipo de roupa eu recebia ele para pegar a criança. Viu? Era uma forma assim de me culpar. O que que ela tá fazendo de errado que ele não esquece ela? Eu falei, Interessante, gente, né? eu recebo ele de qualquer forma, de pijama ou de roupão. Geralmente eu de pijama, coloco o roupão e tô com o cabelo bagunçado. É assim. Uhum. Vocês estão vendo aqui, né? Que na hora que eu Aí, falo né, me pressionaram mais um pouco, em uma reunião a respeito disso. Eu já falei: olha, gente, isso é muito sexismo. Eu não suporto isso. Sexismo é uma coisa assim que me machuca muito. aí você fala no caso machismo, né? Sim, sim. Então, A misoginia, é misoginia, tipo o ódio à mulher, a provocadora, a pessoa que está causando isso. principalmente vindo de uma latino-americana ou brasileira, existe um- realmente é ruim pra gente, tá, gente? Não vou enfeitar, não. É muito ruim, independente da cor da sua pele, da textura do seu cabelo. E, obviamente, quem tem a pele mais negra, mais retinta, tem mais problemas, mas ainda assim, eu posso falar. Qualquer uma de nós já viemos com defeito, tá? Porque é um contraste muito grande para a cultura deles. As europeias também, não dinamarquesas, não. Por exemplo, Portugal gosta de português, Itália gosta de italiano, Espanha gosta de espanhóis, entendeu? Eles são bairristas. Então, quando eles começam a pular daqui para lá, eles vão sofrendo um na mão do outro, que é muito engraçado, né? Assim, para não falar outra coisa. Eles começam a sofrer um na mão do outro. Inclusive, como eu falei lá no início da gravação, portugueses principalmente, mas europeus que estão na Dinamarca também, a gente está focando na Dinamarca porque a nossa querida Raquel está lá e sofreu esse abuso completo, essa loucura, né? Lá. Mas ela poderia facilmente estar na Espanha ou em Portugal, vocês estão me entendendo? Eles não gostam dessa pulação para lá e para cá, não é só Turquia, não, Exato. tá? Os Eles não poloneses gostam de aqui, loucura. os poloneses são odiados. Pelo que eu entendi, eles gostam só deles mesmos. Só deles mesmo. Então você já vai por default, seu default já está estragado. A Raquel é estragada, a Daniela é estragada, a Camila que está me assistindo, a Patrícia, a Joyce, estragadas. Quando eu tinha o meu marido dinamarquês, eu ouvi umas merdas assim racistas, mas ninguém tinha muita coragem porque eu tinha o homem dinamarquês. Então, as pessoas que defendem a Dinamarca, os brasileiros, é porque ainda não passou. Ou já passou e não Não quer perder o percebeu. filho. Percebeu sim, Raquel. Sabe muito bem. Vai ter aqui nos comentários, obviamente, isso aqui é quase uma democracia, quase uma democracia. Eu vou deixar passar alguma coisa para ter um contrabalanço, um contrapeso. Mas a gente faz isso aqui não é porque o menino da Raquel já rodou. Entendeu? É para você, sua burra, sua besta. O dela já rodou. O que a gente vai fazer? Se ela está aqui hoje, é para ajudar o caso dela e também para ajudar vocês. Sim. Então, antes de você escrever aqui nesse comentário, mas comigo, olha só essa palavra grande que você vai falar aí, vai jogar isso para o universo. Você toma cuidado com as coisas que você vai estar falando. Não estou falando mal de Dinamarca nenhuma. A Europa não suporta a Dinamarca, o Conselho Tutelar da Dinamarca e da Noruega e da Suécia e de outros países ali perto. Pelo amor de Deus, tá? Raquel, vamos terminar. O que você gostaria de falar, que se você não falou, alguma coisa que possa ajudar no seu processo, ou se tem uma vaquinha, o que seja, pode ir, agora é a sua hora, vai lá. Sim, tá. Eu quero agradecer o apoio que eu estou recebendo da minha família, do Vítimas Unidas, do Pró-Vítima, da comunidade brasileira na Dinamarca, que estão me ajudando muito.
estão me ajudando com doações, eu estou conseguindo montar o meu apartamento para mostrar uma estrutura, né? E com toda essa repercussão, Dani, eu espero que o governo brasileiro me dê apoio, porque a forma que eu estou sendo tratada aqui é desumana. A embaixada está acompanhando, mas eu espero uma forma que consiga intervir de uma forma mais efetiva, porque eu sou uma cidadã brasileira, eu mereço respeito, eu mereço ter os meus direitos, e o meu filho também é brasileiro, ele tem que ter os direitos respeitados. E é isso, tá tendo uma vaquinha para me ajudar com os custos de tudo isso. Eu acredito que se todo mundo acompanhar o caso, manter os olhos nisso, talvez eles não me desrespeitem de uma forma tão na cara lavada, né? Porque o que eles Uhum. estão fazendo, é igual eu estava comentando com uma amiga hoje, é tão descarado que às vezes eu tenho medo de. Eu entendo as pessoas não acreditarem, porque é realmente inacreditável até para eles. Você tem amigas, uma rede de apoio Sim, aí? sim, sim. Tenho amigas, que me ajudam muito e que estão sendo essencial nesse momento. Maravilha, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Repassem esse vídeo, tá? Repassem, corte, pode fazer corte. Eu deixo fazer nesses tipos de vídeos, não precisa me pedir permissão. Pode colocar no seu TokTok, onde você quiser, no seu Instagram, pode colocar, tá? Me dá os créditos e a gente tá, beleza. Só isso. Só fala de onde vem, tá bom? E podem fazer, passem isso para frente, esse relato. Os relatos tiveram momentos muito chocantes aqui. E isso é uma coisa muito séria. A gente está falando de uma coisa muito séria. Não está falando de um problema específico da Raquel. É uma epidemia isso. Pode acontecer com O que eu você. diria é, pelo amor de Deus, não casem com estrangeiro, não tenham filhos com estrangeiro. Pelo amor de Deus, eu generalizaria, não tenham filhos com estrangeiros, porque é um caminho sem volta, É um caminho sem volta. Nossa. é uma prisão eterna. Ela não poupa. É isso aí. É um caminho sem volta, uma prisão eterna. E É viver no animadíssima. limbo, a gente vive no limbo, a gente está aqui sobrevivendo. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Então é isso, o recado tá dado. Fiquem espertas por aí, tá? E manerem aqui nos comentários, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho paciência para vocês, não. Vocês escandinavetes, turquete, tudo que é et. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Não tenho paciência para vocês. Eu tenho zero respeito por vocês. Vocês vão me desculpar. Assim como vocês não gostam de mim também, eu me dou direito. Eu tenho pavor de vocês, tá? Porque eles são assim. Eles são assim. Aqui, Se lá, protegem. onde. Assim, ó. Unha e carne. E você encora pro lado deles. Sendo que a gente precisa de fazer. Né, os átomos precisam se separar é aqui. Eles vão para esse lado, então a gente precisa de apoiar uma outra, dar a mão uma outra. Sim. Porque tenho certeza também de uma coisa, Raquel, se fôssemos uma classe mais unida, eu falo mulheres, se fôssemos uma classe mais unida e se a etnia brasileira fosse mais unida, não ia ter essa palhaçada do jeito que tem com brasileiros, não. A quantidade é muita. Eles iam dar uma tremida, sabe? Se a Sim, gente fosse a gente mais, se é fôssemos muito mais unidas, populoso. O mas brasileiro, a gente nem quando sabia. resolve se impor e falar, a gente tem o poder da fala, o dom da palavra. A gente tem que se unir. E graças a Deus eu recebi um apoio assim surreal da comunidade brasileira aqui, que eu passei a me sentir muito melhor, porque eu estava esse tempo todo sofrendo sozinha, calada. Mas ter o apoio da comunidade brasileira mudou tudo. Então, eu acredito que a gente tem mesmo que se unir. O nosso país é lindo, a nossa cultura é linda e a gente tem que se apoiar, porque a partir do momento que eu deixo passar alguém maltratando um brasileiro, eu posso ser a próxima. Exatamente. Eu não entendo a burrice de que vem aqui pagar pau para Dinamarca, para Turquia, para não sei onde, sendo que você que vai sobrar, minha filha, a próxima é você. É você, não vai ser o seu marido, não vai ser o seu filho, muito menos ele. Vai ser você, amiga.
Olha, eu desejo, eu tenho certeza que todo mundo assistindo aqui, nós temos uma convicção aqui que essa sentença será alterada, e isso está um caso escabroso mesmo, que seu advogado esteja certo e que a próxima vez que você volte aqui, ou que a gente se encontre no Instagram, são com notícias, Sim, boas eu notícias, espero, eu espero do fundo do reversão meu desse. coração voltar com uma notícia boa, Dani, porque não é justo a vida do meu filho ser destruída dessa forma. Eu sou a mãe dele, eu sou a pessoa que ele mais ama no mundo. Não, Nenhum filho devia ser arrancado da mãe. não. Não nessas circunstâncias principalmente, Não você tá nessas ticado, você tá circunstâncias. ok, você tá ok. Existem, pode existir razões, mas não dessa forma, não por racismo, misoginia. Ele também é brasileiro. É isso aí. Olha, vamos torcer aqui, hein, gente. Me cobrem. Se ela não voltar aqui para o canal, no Instagram a gente com certeza vai anunciar. Se, assim, tomara, se Deus quiser, a volta do pequeno de 4 anos. Eu não quero falar nome nem nada aqui. Do pequeno de 4 anos, o filhinho dela, que é lindo. Eu vou colocar alguma coisa aqui para vocês verem com ele borradinho, mas dá para ver o cabelinho, dá para ver. Ele é uma fofura Ele é e lindo. Que ele é família lindo, não ia querer aquele menino? Ele é ele é lindo, lindo. maravilhoso, super inteligente, fofíssimo, carinhoso, Ele assim. parece ser tão meigo, tão Ele suave, é, tão ele é. lindinho. Quando me deram, falaram para ele que ele tinha que ir, ele só falou: "Mamãe, eu vou ter que ir para outra família". É uma coisa horrorosa. Sempre foi o mama's boy, tipo, o grude da mamãe. Eu sou a deusa dele. Ele é muito pequeno, né? Então, tipo assim, eu ainda sou o mundo dele. Ele não chegou naquela fase que ele vai para os amigos, essas coisas. Eu ainda sou tudo para ele. É desumano fazer isso com uma criança. Em nenhuma hipótese, em nenhum cenário, isso é benéfico para ele. Onde que esse pessoal tá com a cabeça? Ele acorda num quarto diferente, com irmãos que ele não tem, com uma mãe que ele não sabe quem é, com um pai que ele não sabe quem é, numa casa que ele não conhece, um menino que tem 4 anos, que é a idade, o que que é um 4 anos? Aí acumula certas coisas já dá. Com sorte ele não vai ter memória disso, ele volta logo, com sorte, porque o absurdo disso, como você falou, a violência contra essa criança. Uma violência muito grande. E eu fico preocupada com a saúde mental dele, porque isso pode ter danos irreversíveis. Uhum, uhum, uhum. Todos os dias eu Isso que eu tô penso falando. nisso. Tomara que ele volta logo, porque realmente de 5 para lá é que você começa a registrar mais, né? Então até 4 é muito blur, é meio nublado, que ele tenha Ainda só dá para lapso reverter. Na da primeira infância, ainda dá para reverter. exatamente. Que isso reverta rápido essa decisão, essa sentença, e que você possa viver em paz com seu filho também, porque esse menino voltando para casa tem o pai Sim, que fica atrás de sim. vocês. Você não, sua vida é um inferno, você não tem paz. Mas nada é pior do que estar sem ele. A justiça que devia, a polícia devia agir. Eu deixei isso claro. Ele não é problema meu, isso é trabalho da polícia, que deve ter, dar segurança aos cidadãos. Não, mas é aquilo, Hum. prender um dinamarquês por uma brasileira. Mas é isso, eu acredito que com o apoio, agradeço pelo espaço, Dani. Eu acredito que isso vai me ajudar muito nessa caminhada. Eu que agradeço de você ter tido a coragem de vir aqui mais, né, contar isso mais uma vez. Ela saiu nas mídias brasileiras a semana inteira, o mês inteiro, gente. Tá Metrópolis, tá Globo, tá lá a Raquel e vai continuar saindo porque a gente precisa botar essa pressão. Por favor, passem isso para frente. Passa um cortezinho que seja no vídeo do WhatsApp da família, alguma coisa assim. Aquela prima que vislumbra sair e viver fora e passe para Isso o aí foi ideia advogado. do colonizador que deixaram lá no país. Eu fui uma das que acreditou. Então, mas é isso, gente. Independente das escolhas que eu fiz, porque eu vejo que muita gente me julga. Ai, quis isso. Sim, eu tive um relacionamento, eu acreditei naquilo e apostei na minha família. Mas uma coisa não altera a outra.
É desumano o que está sendo feito. É uma criança inocente em jogo. Ô, Raquel, você é formada em quê? Logística. Você é muito inteligente, muito estudada, muito letrada. Olha, Eu gosto de ler. uma mulher dessa, um mulherão desse. Ai, que revolta. É isso. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like para passar isso para frente. E eu sei que vocês não gostam de assistir vídeo com mães. Eu sei que vocês choram, né? Porque eu fico chorando, imagino vocês. Eu que já estou acostumada a ouvir. Mas se você puder assistir até o final, eu agradeceria muito. E Raquel mais ainda, tá? Então, no Mais Gerais, até o próximo. Então, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau, muito obrigada, Dani.